Olá. Algumas considerações sobre o LOAS, Auxílio Assistencial. Para quem não me conhece, eu sou Emílio Povo, sou advogado, trabalho exclusivamente com direito previdenciário. Pessoal, o auxílio assistencial, ele é um benefício destinado a portadores de deficiência física que não têm condições de prover o próprio sustento e a idosos. Esses dois requisitos, a incapacidade de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por seus familiares, é essencial para que você tenha sucesso no requerimento do LOAS. A primeira coisa que você vai ter que fazer antes de requerer o LOAS é fazer o seu cadastramento no CRAS. Lá você vai gerar o seu cadastro único. Normalmente eles demoram mais ou menos uma semana para gerar o espelho. Posteriormente, que você faz a inscrição no CRAS, você volta lá dentro de mais ou menos uma semana e pega o espelho. A coisa mais importante desse espelho é que a renda declarada tem que ser inferior a um quarto salário mínimo. A coisa mais importante que tem que fazer no CRAS é isso. E também a condição da casa, para demonstrar uma incapacidade de prover o sustento. Tudo bem? Existe aqui um macete interessante. A justiça, ela costuma entender o membro familiar, o filho, mesmo morando, por exemplo, filho ou alguém, né, da família, mais comum é o filho, mesmo morando já em outra casa, a família vendo que ele tem condições de prover o sustento dos pais, eles acabam negando, alegando que o filho consegue prover a existência dos pais, baseado aí na mútua dependência entre pai e filho. Então, se você tiver um filho que ganha um salário condizente, a estratégia que eu digo a vocês é requerer o benefício no INSS e tentar vencer por lá. Porque o INSS ele segue à risca a ideia do grupo familiar também tem que morar no mesmo teto. E não apenas ter uma renda condigna, condizente. Então tem esse macete. Você utilize isso para tentar ter mais sucesso na sua empreitada rumo à busca do auxílio assistencial. Para quem não sabe, o auxílio assistencial ele não tem 13º. E não tem também como colocar aqueles 25% para o cuidador. Vocês sabem que é possível para as aposentadorias por invalidez conseguir acrescentar 25%, e aí está ainda em trâmite, está agora no Supremo, a possibilidade de acrescentar esse a qualquer benefício previdenciário. Mas o LOAS não é benefício previdenciário, ele é assistencial. Portanto, você não precisa contribuir para a Previdência para fazer jus ao LOAS. Basta apenas ser maior de 65 anos ou então ser deficiente físico. No caso do deficiente físico, a pessoa também que possui alguma doença incapacitante, olha, não precisa ser doença grave, ela deve ser incapacitante, que dure até mais de 2 anos, faz jus ao benefício. Portanto, não é apenas aquele deficiente físico clássico que faz jus ao benefício, mas também pessoas que possuem alguma doença incapacitante. Aí vem a questão do HIV. O HIV nem sempre é incapacitante. O uso do coquetel pode talvez trazer algum alento. Nós sabemos que o coquetel por si só não traz muitos benefícios, mas às vezes não mantém a incapacidade da pessoa. Então temos duas situações que temos que levar em consideração. O primeiro é a questão do estigma social. Já é entendido, já é reconhecido, por exemplo, uma pessoa que possui HIV numa cidade abaixo de 25 mil habitantes, já existem jurisprudências sérias a esse respeito, dizendo que o estigma social é muito pesado. Portanto, faz jus ao benefício. Também pode ser requerido em cidades maiores, né? Essa é a mesma argumentação, desde que seja comprovado que você realmente não consegue se inserir na vida social, no mercado de trabalho, devido ao estigma social. Não é a única doença que causa estigma social. A hanseníase também causa. Então, HIV, a hanseníase, entre outros aí. Né? Ou então, no caso do estigma social, ou a gravidade da doença. Por exemplo, um problema cardíaco, mesmo que curável, desde que demore mais que 2 anos para se curar, você também faz jus ao auxílio assistencial. Levado essas considerações ao cabo, explicado essas considerações, eu quero aqui citar também a importância desse auxílio na qualidade de vida dos brasileiros. A importância dele em pequenas cidades como essa é imensa. Eu agora estou aqui em Catalão,
né? Uma pequena cidade aqui de Goiás. Vocês que são novos inscritos aí, que vieram provavelmente do canal Rumo ao Nada, eu agradeço o carinho, agradeço a sua presença aqui nesse pequeno canal. E eu não sou apenas um advogado, ou seja, eu não, apenas não entro com ações judiciais, mas também eu milito a causa dos trabalhadores rurais e do auxílio assistencial, de todas as outras ações que eu possa estar aí participando para criar uma jurisprudência melhor ou até uma legislação mais justa. Porque, à medida que o tempo passa, as legislações claramente tiram o direito do trabalhador. Embora essa necessidade das políticas sociais e das políticas públicas enriqueçam o Brasil, eu sou de acreditar, eu acredito piamente nisso. A pobreza, ela que move a nação. Então, se você tiver condições de financiarizar a pobreza, ou seja, de dar um benefício para a pessoa, de a pessoa ter condições de prover o seu sustento, como, por exemplo, agora o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele hoje, é a causa do Brasil não estar com um PIB lá embaixo, uma desigualdade social maior, mesmo por causa da pandemia. Então, creio também que as ações previdenciárias, o auxílio assistencial, também têm a sua importância dentro da esfera de necessidades para que o Brasil se torne um país menos desigual. Para você ter uma ideia, o nível da desigualdade entre pessoas até os 50 a 60 anos é imensa. Começa a se aplanar aos 60 anos. Por quê? Devido às aposentadorias, devido aos auxílios assistenciais, as coisas ficam mais igualitárias. E os pequenos mercados, as pequenas empresas, as cidades, sobrevivem também à custa desses benefícios previdenciários. Portanto, eu milito nessa área também. Tenham todos um bom dia de trabalho, uma boa semana de trabalho. Fiquem todos com Deus.